8. Projeto de Lei do Senado número 153, sobre concessão de assistência financeira temporária aos artesãos. Autor, senador Randolph Rodrigues. Relator, senadora Lídice da Mata. Que não se encontrando presente, eu peço ao senador Weber que leia o relatório, como relator ad hoc. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu leio o relatório da senadora Lídice da Mata a respeito deste projeto de autoria do senador Randolph Rodrigues. Do relatório. Vem a exame desta comissão o projeto de lei do Senado número 153 de 2015, que dispõe sobre a concessão de assistência financeira temporária aos artesãos, e é da autoria do senador Randolph Rodrigues. No artigo 1º do PLS, define-se o artesão como o profissional que exerça sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de parceiros. O artesão que teve suas atividades interrompidas por períodos específicos, tais como o inverno, que impossibilitam ou dificultam a exploração das matérias-primas, como madeira, cipós, argila, dentre outros, fará jus ao benefício de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo mensal, enquanto durar a paralisação das atividades. Entende-se, nos termos do disposto no projeto, o regime de economia familiar como o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. Além disso, estabelece o seguinte: a. O prazo de interrupção das atividades de extração das matérias-primas necessárias ao trabalho dos artesãos será estabelecido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. B. O benefício do seguro-desemprego será pessoal e intransferível. C. A concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio ao artesanato profissional e nem aos familiares do artesão profissional que não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidas nesta lei. D. O período de recebimento do benefício observará o prazo fixado pelo IBAMA e não poderá exceder o limite variável de que trata o caput do artigo 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 4º da referida lei. E caberá ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, receber e processar os requerimentos e habilitar os beneficiários nos termos do regulamento. F. Para fazer jus ao benefício, o artesão não poderá estar em gozo de nenhum benefício decorrente de programa de transferência de renda com condicionalidades ou de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto pensão por morte e auxílio-acidente. G. Para se habilitar ao benefício, o artesão deverá apresentar ao INSS documentos constantes de um rol. H. O INSS, no ato da habilitação ao beneficiário, deverá verificar a condição de segurado do artesão e o pagamento da contribuição previdenciária nos termos da Lei nº 8.212, de 1991, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício e desde o último período de interrupção da atividade do artesão até o requerimento do benefício, o que for menor. E o Ministério da Previdência Social poderá, quando julgar necessário, exigir outros documentos para a habilitação do beneficiário. O artigo 3º do PLS dispõe que, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se de atestado falso para o fim de obtenção do benefício de que trata esta lei, estará sujeito a demissão do cargo que ocupa, se servidor público. B. A suspensão de sua atividade com cancelamento do seu registro por 2 anos. O benefício de que trata o PLS será cancelado nas seguintes hipóteses: A. Início da atividade remunerada. B. Início de percepção de outra renda. C. Morte do beneficiário. D.
desrespeito aos períodos estabelecidos na legislação de interrupção das atividades de exploração das matérias-primas, objeto da concessão do benefício, e comprovação de falsidade nas informações prestadas para a obtenção do benefício. O benefício do seguro-desemprego, ora referido, será pago à conta do Fundo de Amparo do Trabalhador, FAT, instituído pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Na sua justificação, o eminente autor argumenta que o presente projeto de lei visa conceder assistência financeira temporária aos artesãos profissionais que têm suas atividades interrompidas temporariamente, seja por determinação do poder público, seja por razões naturais que impedem seu trabalho. Os artesãos que, por seus trabalhos, exploram matérias-primas como madeira, cipós, fibras, sementes, argila, dentre outros, são obrigados a paralisarem suas atividades por alguns meses do ano, em alguns casos, em decorrência de fenômenos naturais, como no período conhecido por inverno amazônico. Nessa época, o grande volume de chuvas dificulta a extração da argila e prejudica, por exemplo, o artesanato da cerâmica. Em outros casos, como no manejo do cipó, a legislação do Estado, sobretudo na região norte, estabelece períodos de coleta, de descanso mínimo ou ciclo de exploração, com o objetivo de permitir a regeneração do fio da planta. Isso leva a que, em alguns períodos, o artesão fique impossibilitado de trabalhar com a matéria-prima. Para a grande parte dos artesãos, tais atividades constituem-se na única fonte de renda e sustento que possuem. De modo que a situação de desemprego involuntário em que se encontra deve ser amparada pela sociedade. A matéria em preço propõe, assim, a concessão do seguro-desemprego aos artesãos nos períodos em que se encontrem impossibilitados de trabalhar, em decorrência da inviabilidade do acesso às matérias-primas. Não foram apresentadas até o momento emendas à proposição. Da análise. Nos termos do artigo 90, inciso 1º, combinado com o disposto no artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais discutir e votar projetos de lei que versem sobre previdência social, em especial o seguro-desemprego. Sob o aspecto formal, não vislumbramos óbice algum de natureza jurídica ou constitucional no projeto em relação à iniciativa da matéria. A sua disciplina é de competência legislativa da União, artigo 22 da Constituição Federal, e inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional, artigo 48, caput da Constituição Federal. Assim, não há impedimentos constitucionais formais na proposição sob análise, e também os requisitos de adequação às regras regimentais foram respeitados, estando, portanto, apta para entrar em nosso ordenamento jurídico. Como se sabe, o artesanato tem um peso importante em nossa economia. Movimenta cerca de 52 bilhões de reais por ano e envolve quase 10 milhões de pessoas. Além disso, o artesanato representa uma alternativa para o crescimento de oportunidade de ocupação de mão de obra e de geração de renda. Definido também como tradição, elemento folclórico, ou ainda aglutinador da memória de comunidades, o artesanato constitui uma valiosa ferramenta de desenvolvimento e de equacionamento de problemas sociais e políticos. Todavia, em relação, à regulamentação da profissão de artesão, sabe-se que o seu exercício não demanda necessariamente conhecimento anterior de caráter formal em instituições reconhecidas. Seu aprendizado só pode se dar pela assunção de atividade junto a pessoas que as exercem, as quais, de maneira informal, vão transmitindo seus conhecimentos. Sobre o tema, convém lembrar, a Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, regulamentou, a profissão de artesão e o definiu como toda pessoa física que desempenha suas atividades profissionais de forma individual, associada ou cooperativada. Consignou também que a profissão de artesão presume o exercício da atividade predominantemente manual, que pode contar com o auxílio de ferramentas e outros equipamentos, desde que visem assegurar qualidade, segurança e, quando couber, observância às normas oficiais aplicáveis ao produto. Portanto,
Tratando-se de legislação recentemente aprovada, dispensam-se maiores considerações sobre aspectos profissionais já contemplados em legislação específica. O artesanato, como se sabe, é uma das formas de arte mais representativas das culturas tradicionais de uma sociedade. Os modos de fazer contidos nas atividades artesanais configuram manifestações culturais de transmissão predominantemente oral e devem merecer dos órgãos competentes políticas públicas específicas como as destinadas à proteção do patrimônio imaterial. Ações neste campo têm sido desenvolvidas, ainda que com muitas limitações, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Resta-nos, portanto, concentrarmos na proposta de concessão do seguro-desemprego, que será pago à conta do Fundo de Amparo do Trabalhador, FAT, instituído pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. O benefício do seguro-desemprego está ancorado em expressa disposição constitucional. Aqui tem, digamos, acho que a legislação existente. Como se depreende do texto constitucional, o seguro-desemprego é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais em caso de desemprego involuntário. No caso presente, não se trata de empregados, mas de artesãos que, por terem direito ao seguro-desemprego proposto, devem ser filiados à Previdência Social. E não poderia ser diferente, pois o seguro-desemprego nada mais é que um benefício de natureza previdenciária, o disposto no artigo 201, inciso 3º da Constituição Federal. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, nos termos da lei, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Assim, temos como requisito essencial para a percepção do seguro-desemprego a condição de segurado obrigatório da Previdência Social e, por conseguinte, a obrigação de efetuar o pagamento da contribuição social devida. O artesão pode ser enquadrado como segurado obrigatório de várias formas, segundo as leis previdenciárias. A. Empregado ou empregador. B. Contribuinte individual. C. Como segurado especial se preencher os requisitos legais de trabalhador rural que trabalha em economia familiar. D. Como microempreendedor individual. Note-se que o PLS busca uma similitude com os pescadores e com o benefício do seguro-desemprego no período de defeso, regulado pela Lei 11.779, de 25 de novembro de 2003. Ocorre que o pescador artesanal se enquadra obrigatoriamente como segurado especial para efeitos previdenciários, contribuindo com uma alíquota sobre a comercialização de sua produção, o que difere em muito do artesão. O artesão é enquadrado como contribuinte individual, sendo que sua contribuição mínima é de 20% sobre o salário mínimo, pelo menos o que em valores atuais representaria uma contribuição mínima de R$ 157,60. É difícil achar um artesão que pague regularmente esse valor para a Previdência Social. Atualmente, a tendência é esses profissionais migrarem para o enquadramento como microempreendedor individual, onde a contribuição é de 5% sobre o salário mínimo, ou seja, R$ 39,40 por mês. Em nenhum dos casos, dada a natureza da atividade profissional ou econômica dos artesãos, haverá contribuição específica que financie o pagamento do seguro-desemprego proposto, o que, de certa forma, contraria o disposto no parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, ao dispor que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Em todo o país, estima-se que cerca de 8,5 milhões de brasileiros fazem do artesanato o seu pequeno negócio, segundo dados do IBGE, e movimentam juntos mais de 50 bilhões por ano. Além disso, o financiamento do benefício pela via da contribuição sobre o resultado da comercialização também parece inadequada e inconstitucional na medida em que o parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição Federal não cita o artesão como abrangido pelo conceito de segurado especial, a saber,
Parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Não há, neste caso, uma coincidência entre seguro-desemprego decorrente do período de defeso, que, se diga de passagem, já enfrenta problemas sérios, e o seguro-desemprego ora proposto. O mais adequado, digamos, e racional é convergirmos para uma proposta que contemple o artesão segundo critérios bem objetivos. No atual quadro recessivo da economia e de crescente déficit público, o pagamento de mais esse benefício encontrará fortes resistências em face da necessidade de equilíbrio das contas públicas. A extensão da modalidade de seguro-desemprego para os artesãos não se coaduna com a realidade do artesanato, porque a atividade é exercida, na maioria dos casos, por conta própria ou associada ou cooperativada. Assim, sugerimos uma alteração na denomenclatura, que abandona a expressão desemprego e adota a expressão produção, denominando-se seguro-produção, o benefício concedido ao artesão impedido de produzir temporariamente. Também achamos mais conveniente promover uma alteração direta na Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, que regulamentou a profissão de artesão, dando maior conformidade legislativa à matéria. Além disso, é preciso salientar que o artigo 108 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2015, estabelece que as proposições legislativas e respectivas emendas, conforme o artigo 59 da Constituição Federal, que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no exercício em que entrar em vigor e nos 2 subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação para efeito de adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais que regem a matéria. Tal estimativa não é possível de ser feita neste momento. Por isso, estamos prevendo que o benefício ora instituído vigore a partir de 1º de janeiro de 2018, tempo suficiente para que se tenha esta estimativa já na votação do orçamento para o ano de 2017. O enquadramento do artesão como segurado especial, por sua vez, não se coaduna com a legislação previdenciária em vigor, destinada exclusivamente ao trabalhador rural e pescador artesanal. Ressalta-se, entretanto, que se o trabalhador rural ou o pescador artesanal desenvolver concomitantemente a atividade de artesão, manterá a condição de segurado especial sem a necessidade de reenquadramento. Em razão destas condicionantes, optamos por oferecer uma emenda substitutiva ao PLS, de forma a contemplar os ajustes necessários à sua conformação. Do voto, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 153, de 2015, nos termos da seguinte emenda substitutiva. Emenda substitutiva. Emenda. Acrescenta, digamos, a Lei 13.180, de 22 de outubro de 2015, que dispõe sobre a profissão de artesão e dá outras providências, aos artigos 4A, 4B, 4C, 4D e 4E, para instituir o seguro produção artesanal. Artigo 1º. A Lei 13.180, de 22 de outubro de 2015, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos. 4A. O artesão, observado o disposto no artigo 3º desta lei, que for obrigado a paralisar suas atividades profissionais por determinação legal ou normativa, ato da administração pública ou evento severo de natureza assim declarado pelo órgão competente, poderá requerer o benefício do seguro produção artesanal no valor correspondente a 1 salário mínimo. Parágrafo 1º. O período de carência para o requerimento do benefício do seguro produção artesanal é de pelo menos 36 contribuições sociais à Previdência Social.
Parágrafo 2º. O benefício do seguro produção artesanal será deferido, observado o intervalo mínimo de 36 meses, quando se completará novo período aquisitivo. Parágrafo 3º. A natureza jurídica do benefício do seguro produção artesanal é de indenização social por presumida paralisação da atividade profissional do artesão. Parágrafo 4º. O benefício do seguro produção artesanal é pessoal e intransferível e será deferido pelo prazo mínimo de um e no máximo 3 meses. Parágrafo 5º. A concessão do benefício de seguro produção artesanal não será extensível às atividades de apoio ao artesanato profissional e nem aos familiares do artesão. Artigo 4b. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, receber e processar os requerimentos do seguro produção artesanal e habilitar os beneficiários nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. Para fazer jus ao benefício, o artesão não poderá estar em gozo de nenhum benefício decorrente de programa de transferência de renda com condicionalidades ou de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada. Parágrafo 2º. Para se habilitar ao benefício, o artesão deverá apresentar ao INSS os seguintes documentos. Inciso 1º, Carteira Nacional do Artesão. Inciso 2º, comprovante de inscrição no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, como artesão e do pagamento da contribuição previdenciária. Inciso 3º, declaração individual. Letra A do inciso 3º, que exerce a atividade profissional, ou seja, declaração individual que exerce a atividade profissional de artesão de forma permanente, que não possui vínculo de emprego ou outra relação de trabalho, tampouco fonte de renda diversa da decorrente da atividade artesanal. Parágrafo 3º. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, a partir das hipóteses contidas no artigo 4A, estabelecerá em regulamento a abrangência geográfica, total ou parcial, para que o artesão profissional possa requerer o benefício. Artigo 4C. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se de declaração falsa para o fim de obtenção do benefício de que trata esta lei, estará sujeito ao cancelamento registro profissional por 2 anos. 4D. O benefício do seguro produção artesanal será cancelado de ofício nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, início de atividade remunerada. Inciso 2º, início de percepção de outra renda. 3º, morte do beneficiário. 4º, comprovação de irregularidades ou ilicitudes para a obtenção do benefício. Artigo 4E. O benefício do seguro produção artesanal é financiado pelas contribuições sociais regulares do artesão profissional devidas à Previdência Social. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. Este é o relatório produzido pela senadora Lídice da Mata. Agradeço a Vossa Excelência. Em discussão matéria, não havendo quem queira discuti-la, em votação o relatório, os senhores e as senhoras senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado 153 de 2015, na forma do substitutivo apresentado. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa.